Professora Margarete Pereira, por favor. A ação chegando, né? Ao meu lado esquerdo, a professora Cibele e o professor Ricardo, que será o debatedor. A ideia é que cada um disponha de 15 a 20 minutos de manifestação e que depois tenhamos em torno de 50 minutos de debates. Com a palavra, a professora Ação Margarete Pereira. Bom, essa claridade, eu não sei. Bom dia a todos. Ou melhor, boa tarde, né? Mas é que eu ainda estou respirando, ofegante, como vocês podem ver, por conta de uma chave, mas que eu achei. E não, a história não tem chave. A casa dos homens é que infelizmente tem chave. Bom, eu vou pedir para o meu amigo Luiz Antônio marcar o meu tempo, porque evidentemente minha conversa tem muitos tempos e muitos nexos em relação aos quais eu não vou ter muito tempo para falar. E então eu quero que vocês leiam essa fala apenas como um compartilhamento de algumas coisas que me foi possível pensar até aqui. Quero começar, entre os inúmeros nexos, começar por agradecer mais uma vez a Paola Berenstein-Jaque e a Fabiana Dutra por nos mantermos próximas e pelo convite por estar aqui. Esse aqui é o 5º Corpo Cidade que eu participo, estou desde o começo. No começo nós tentamos, inclusive, realizar também no Rio e aqui, lembro? E depois o Corpo Cidade foi ficando aqui, tá no lugar certo, está onde tem que estar. Mas eu vi o Corpo Cidade mudar muito. E eu falo isso, mudar muito, por conta de uma das questões que foi levantada hoje de manhã, que é uma certa aceleração de acontecimentos e, sobretudo, desse momento político que nós enfrentamos hoje, até mesmo neste momento, nesta tarde. Talvez a gente devesse ter aqui um telão do que está acontecendo em Brasília, né? E eu estou falando isso porque também eu tenho visto o Corpo Cidade, evidentemente, ser um fórum de discussão acadêmico e político, evidentemente, mas cada vez mais eu tenho sentido, ao longo disso e desse tempo, uma espécie de peso do tempo, né, diante dessa aceleração, né? Peso do tempo no sentido que questões que eu vim me perguntando, noções sobre as quais eu me debrucei, primeiro, não com desengajamento, mas numa outra postura, uma postura muito mais intelectual, digamos assim. Cada vez mais me parece que elas têm que ser enfrentadas de outra forma. Isso a gente já sentiu hoje na mesa aqui de manhã, quando a gente vai sentindo que, conceitualmente, o vocabulário que a gente emprega, a terminologia que a gente utiliza para falar uns com os outros, ela precisa, até para que a gente continue conversando, ela precisa de um esforço intelectual ainda mais concentrado e mais direto. Até agora a gente, eu mesma, né, vocês vão ver, eu trabalhei em alguns temas, primeiro porque era arquiteta, e a questão então da temporalidade e a questão do gesto, eles são
eles são fundantes dessa prática da arquitetura, né? Eu costumava dizer, já uma dezena de anos atrás, e falava isso quase, e eu percebo que eu falava isso quase como uma intuição, mas eu dizia, o tempo é a matéria dos arquitetos. O tempo, em 2004, 2005, eu falava isso, quando eu comecei a escavar ainda mais o tempo, e falava isso, mas com uma distância. E que eu vejo que hoje em dia, cada vez mais, teria que começar a tentar articular algumas sínteses. O outro problema que eu vou tentar dividir com vocês, é uma parte dessas reflexões esparsas, né? Vai ser a questão justamente da prática historiográfica. O que significa escrever? E o que significa escrever sobre o passado? E o que significa escrever sobre tempos, às vezes, muito recuados? Quando eu comecei a pensar sobre a prática historiográfica, eu comecei a pensar sobre a noção de história no Brasil, porque eu percebia, isso em 1987, que ao falar a palavra história, se eu fosse brasileira ou se eu fosse francesa, ou onde eu estudava, nas instituições onde estudei e fiz meu doutorado, ou se eu fosse a Itália, a forma de compreensão desse vocábulo era completamente diferente. Então, a prática historiográfica, e antes de tudo, o que significa escrever e o que significa narrar e o que é suspender a narrativa, foram questões que estão me incomodando já umas boas 3 décadas. Mas, digamos assim, cada vez mais eu vejo que isso exige, para pegar uma fala hoje que eu acho que foi da Rita, ou se não foi da Rita, foi da Vera, ou apareceu na mesa, nos comentários, da Maria Angélica ou da Júnia, nós estamos num momento em que a gente está fazendo realmente uma revisão estamos ressignificando o nosso campo de ação e de prática e de reflexão, né? Então, a outra coisa que eu vou falar sobre a questão de memória e história, evidentemente, atravessa esse discurso, né? Eu convido vocês para essa imagem bonita, né? E que também se sustenta numa frasezinha solta do Walter Benjamin, nas teses sobre história, sobre o céu livre da história, né? E nós vamos falar então aqui sobre temporalidades. Engraçado, eu estou achando que houve um corte no meu texto aqui, mas não tem importância. Temporalidades e modo de temporalização. Para muitos de vocês, evidentemente, que eu vou falar, e eu peço desculpas, até para alguns do Corpo Cidade, alguns do Laboratório Urbano, vocês vão ver coisas conhecidas, a começar pela própria imagem de abertura, que é esse convite a esse céu bonito da história, livre, aparentemente livre, cheio de nuvens que fazem, às vezes até em campos espelhados, assim, parecem refletir, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses modos de temporalização, né? Deixa eu ver se eu consigo. É aqui. É aqui que muda, não é? Eu fiz isso. Então é porque não está pronto, né? Ixi, apareceu umas plantas baixas. Eu tenho que ir mudando aí? Eu posso mudar. Bom, quando a Paola e a Fabiana me convidaram para falar sobre temporalidades, evidentemente elas sabiam um pouco isso tudo que eu falei para vocês, né? E a primeira coisa que eu fiquei me perguntando é como é que a palavra temporalidade tinha ganho esse S, né? Temporalidades. No meu próprio tempo histórico, eu comecei a ouvir essa palavra no plural mais ou menos entre o fim da década de 80 e no início da década de 90. E eu comecei a tentar pensar, eu venho trabalhando muito também com
uma coisa que os alemães chamaram de Begriffsgeschichte, a história das noções. Em todo lugar foi traduzido como história dos conceitos, mas justamente quando ele fez isso foi para desestabilizar a noção de conceito e para historicizar a própria noção de conceito. Quer dizer, o conceito, ele é histórico, é uma categoria histórica, ela está situada, né? E eu, então, comecei hoje eu vou falar para vocês dessas palavras, dessas noções, do que eu pude pensar, assim, um pouquinho sobre esse S, sobre essa passagem do singular para o plural e sobre aquilo que a gente vem chamando de modos de temporalização. Como é que eu penso o tempo? Como é que eu organizo o tempo? Como é que eu... Agora, a última pergunta do Jacques Le Goff, evidentemente isso eu não estou fazendo sozinha, né? Tem uma série de historiadores que pouco a pouco vêm ajudando a desestabilizar algumas dessas palavras e ajudar-nos a entendê-las nas suas situações de enunciação. E o Jacques Le Goff agora pergunta até mesmo, né, devemos recortar o tempo? Porque os historiadores também, até muito recentemente, cortam o tempo, né? Estudam história moderna, história contemporânea. Nós, arquitetos, dividimos o tempo por estilos, né? Dividimos o tempo por séculos. Isso não foi um processo simples, isso se ancora em uma série de modos de temporalização e modos de pensar o passado e modos de pensar o vivido e modos de articulação, portanto, de três categorias, de um certo modo, de forma extensiva e expandida. Já estou terminando meu tempo? Não. Aí a Cibele olhou para mim e falei, meu Deus, hoje eu estou muito devagar mesmo. Então, eu estou dividindo isso como são pensamentos, né? Que são temas de reflexão que eu vim desenvolvendo nessas últimas décadas. E vou falar então de palavras e noções, e eu achei muito engraçado, desde ontem, porque vocês que estão nos ouvindo, vocês vão perceber que a gente está se repetindo, não é que está se repetindo, mas tem umas áreas assim de interface. Hoje, por exemplo, a Rita repetiu uma frase lá do Walter Benjamin. Hoje, a Alessia falou da cegueira que causa o branco, a luz desta sala. E eu tinha pensado na cegueira do ver. Vamos ver se a gente chega até isso com a questão do barroco. Quando a Maria Angélica foi fazer o comentário da Rita, ela evocou os brancos com matizes do Benjamin. E eu fiquei pensando que eu trouxe para vocês para discutir nessas nuvens de palavras aqui, nessas nuvens de algumas sedimentações que a gente tem de modos de pensar o tempo, de modos de temporalização. Eu queria discutir com vocês esse conceito de tábula rasa. Tá? E, ai meu Deus, chegou naquela hora que tem que passar demais. E eu tinha trazido justamente para falar para vocês sobre a década de 20. Vou até pedir desculpas para o Pasqualino, mas cada um com a sua obsessão, né? Eu estudo, não consigo sair dos anos 20. Vou, ando, eu caio naquela gente. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dessa questão porque eu acho que é uma década que, por conta das barbáries que a gente sofreu ao longo do século XX, a Segunda Guerra Mundial, a diáspora, o desmantelamento de um certo modo de temporalizar, de ver o mundo, de criticar, que estava em pleno vigor, isso se desmantela, e eu acho que a gente está tentando aqui fazer umas recolagens e está realmente também tentando ver até onde a gente vai com Walter Benjamin, até que pedaço do Marx nos serve, que porta e que janela está sendo aberta ali nos anos 60, 70, né? E eu volto ali porque eu acho que ele foi muito fértil e a gente tem que
passar, talvez, por ali de novo para poder, sem precipitações, como disse a Rita hoje de manhã, a gente poder avançar. Evidentemente, alguns de vocês conhecem esses dois exercícios aqui, em torno dos quais eu vou falar sobre o problema do branco. Mas comecemos pelas palavras. Deixa eu ver se as palavras estão aqui. Então, quando eu escrevi a primeira versão de resposta para esse seminário, eu peguei dicionários muito antigos para pensar desde quando a gente fala a palavra temporalidade, ou pelo menos desde quando ela foi dicionarizada e com que sentido ela foi dicionarizada, né? Eu não sei se vocês... Eu adoro dicionários. Os dicionários são instrumentos que buscam ajudar-nos a que a gente se comunique, né? Eles são instrumentos de regulação e eles são abertos. Embora eles tenham um grau de normalização, se vocês prestarem atenção, os dicionários... Agora na internet não tem mais, mas antigamente tinha 1, 2, 3, que são os diversos sentidos que permitem vocês várias janelas em relação ao sentido daquela palavra. Então, a palavra temporalidade, ela foi... Eu achei muito indicativo que ela começa a ser registrada. No Brasil, em língua portuguesa, nossos dicionários começam a circular no começo do século XVII. Os dicionários, eles têm tempo, assim, eles têm uma certa sincronia no aparecimento dos dicionários, de certa forma, né? No século XVII, começo do século XVIII. No começo do século XVIII, vários dicionários também aparecem, em vários países. Mas... os dicionários mais antigos que a gente tem, os dicionários em língua espanhola, começam um pouquinho antes do de língua portuguesa. Os dicionários na França, eles mesmos, começam um pouquinho antes também. Mas, de qualquer forma, as ocorrências da palavra temporalidade vêm para demarcar o que é de natureza, digamos assim, humana, né? Aquilo que é provisório, aquilo que é efêmero, em relação a todo um discurso justamente que está se constituindo ali na Idade Média, que é um discurso, e que vai se tornando cada vez mais hegemônico, que é um discurso que estava se constituindo já na Idade Média, que é um discurso sobre o divino, sobre o atemporal, o eterno, né? Então, todo esse tempo causal, esse tempo muito homogêneo, sobre o qual a gente nem reflete, porque a gente não tem lugar dentro dele, né? Ele vai ser, inclusive, deslocado por essa palavrinha que começa a aparecer e que diz respeito àquilo que é dos homens. Aquilo que é dos homens. E rapidamente, já em 2 séculos, assim, entre o século XII, XIII e o século XV, a palavra já começa a designar, mais do que é humano, aquilo que é propriedade dos homens. Isso é que é incrível. Não vou poder desenvolver muito essa questão aqui, mas é que, no meu modo de entender, até onde eu posso pensar, primeiro a palavra no singular e depois os seus adjetivos, ali pelo Renascimento, a gente vai viver justamente uma tensão já entre esse discurso religioso, teológico, salvacionista, messiânico, e que se organiza, e começa a se organizar presente, passado e futuro, tá? E uma rebeldia, de certa forma, de pensar o que é humano, o que é efêmero, mas que é curto-circuitado por esse deslocamento, essa apropriação rápida por o que é propriedade. Então, os príncipes e as suas temporalidades, os abades e suas temporalidades, as ocorrências da palavra sempre dizem respeito a alguma coisa material, ainda não tão material, mas é alguma coisa enraizada. Aqui em português a gente não usa essa expressão, mas fazendas, casas, antigamente a gente dizia bens de raiz.
Não sei se a nova geração sabe disso, né? Não é tanto a matéria. E eu vou falar isso, a questão da matéria, porque a questão da matéria me incomoda também, a reflexão me interroga a discussão sobre a matéria, né? Então, quando a gente vê vamos usar, né, as reminiscências, as ressurgências na Idade Média de temas pagãos, eu acho que a gente tem que também ver como um ato de rebeldia dessa enorme construção cultural, que foi a construção da ideia de uma civilização cristã, primeiramente, e nesse momento já judaico-cristã, e que vai colocando a história humana dentro de um único universal e dentro de um tempo escorrido, né? E dentro de um tempo extremamente religioso. Quando eu comecei a fazer o texto, eu até pensei, mas por que eu vou ficar falando de Idade Média? E eu perdi esse texto, tive que fazer de novo outro, e aí esse outro eu já fiz mais curtinho, só dos anos 20 para cá, mas a questão religiosa está aí posta. A questão religiosa está posta. E esse tempo contínuo, esse tempo religioso, esse tempo salvacionista, esse tempo que foi a provocação da Jane em relação ao nosso próprio vocabulário, sobre a questão do desamparo, a questão desse novo sujeito político que nós estamos tentando, como é que a gente o constrói dentro, porque esse tempo não está destruído, e nem essa ideia de tempo não está destruída nem dentro do nosso próprio vocabulário, tá? O que é interessante, que eu vou passar muito rápido, cada uma nuvenzinha dessa que eu fiz, é um momento em que a gente começa a gente refaz essa noção de tempo, de certo modo. Eu vou passar rápido. Hoje, a Vera de manhã falou do Lavoisier. Eu fiquei pensando nesse tempo repetitivo, que também está aí por aí pelo começo do século XVII, que é um tempo newtoniano. Causa e efeito, causa e efeito. Esse tempo repetitivo, que a gente pensa que não é nada, ele vai dar numa ideia de tempo circular: nascimento, amadurecimento, morte. Então, dentro da ideia linear, universalista, homogênea, salvacionista, que permanece, se introduz agora uma outra representação, uma outra ideia, um outro modo de temporalização, que é esse tempo cíclico. Esse tempo cíclico a gente vai ver aparecer em Burckhardt, a gente vai ver aparecer em Hegel, ele está se debatendo. Esse tempo cíclico é contra ele, mas é dentro dele, e é dentro desse tempo linear que me parece que a gente pode pensar e deve escavar os escritos do Walter Benjamin, porque eles ajudam a gente, inclusive, a saltar sobre ele, né? Tudo isso, bom, palavras que a gente pensa que são normais, que sempre existiram aí, elas pontuam esse momento da gente ressignificar como é que a gente vê o passado, como é que a gente vê o presente, como é que vê o futuro. Eu nem coloquei aqui, vocês vejam quanto aculturada nós somos. Eu mesma que já estudei tanto o barroco, eu mesma que já estudei tanto a América. Há uns 10 dias atrás, em conversa com o grupo do Laboratório Urbano, eu fiquei brincando com o gerúndio. Falei, sejam sempre gerúndios, lembra? Isso não está na minha cabeça à toa. É porque a nossa imprensa, a Globo, eu conheço jornalistas na Globo, que se bateram ao longo de umas 2 décadas atrás contra o nosso uso do gerúndio. E sendo que o nosso uso do gerúndio é uma das maravilhas da nossa língua. E rompe exatamente no campo do descobrimento, no momento do descobrimento, porque no momento em que já está ali no século XVI, sobretudo, estabelecido esse tempo linear, e ainda que com essas rebeldias de pensar o terrestre, de pensar o provisório, de pensar o humano, o Brasil irrompe com a noção de presente. Tem um presente ali, e tem um presente que é a diferença, tem um presente que não dá para... para os europeus, não dá para dizer que é a tribo dos filhos de Cã, não dá.
são brancos. Eles têm que ter alguma hipótese sobre o que eles estão vendo. E rompe essa diferença, que é uma diferença que é possível de ser pensada, e foi pensada. E isso é muito bonito, porque isso está no Barroco. Mas eu mesma, quando construí aqui a nossa fala, eu falei, meu Deus, eu esqueci de marcar, e eu queria corrigir agora, mas não dava mais. Falei, não vou, deixa passar aí. Então, pronto, já tem 21 minutos? Bom, então eu vou bem rapidinho. Então isso aqui é para a gente começar a pensar. A palavra diacronia vai ser inventada num desses momentos que a gente está ressignificando o tempo. A ideia de tempo longo, a ideia de tempo curto também. A ideia, portanto, de continuidades e de rupturas. Nós temos tido a tentação de, às vezes, suplantar um tempo por outro, mas não é esse problema. O problema os problemas justamente são dois. Vou falar bem rapidinho. O problema é o desafio da tábula rasa, do quadrado branco. O problema, eu acho, Berenstein, para a gente... aquele convite que eu te fiz para pensar a amnésia e tudo isso, pensar também justamente não na heterocronia, mas pensar na acronia, porque quando a gente trabalha um conceito, uma noção, como vocês quiserem usar, uma palavra, um problema, uma questão, o que nós estamos fazendo é temporalizar. Nós estamos puxando fios que atualizam. Podemos discutir depois a palavra atualizam. E quais são os tempos? Nós não vamos destruir a noção de processo. Então, tem uma linearidade que a gente mantém. Rupturas existem. Nós não estamos preparados, porque esse projeto ficou mais ou menos inacabado aqui, me parece, na década de 20, esse modo de pensar o tempo, embora tenha havido uma aceleração nessa reflexão entre as aulas que eu já achei. Até agora eu achei, a primeira aula que eu achei, assim, o primeiro esforço de pensar essa questão vem do Bergson, uma série de cursos que ele fez no Collège de France. Ele não pensou em gravar, em registrar, ele contratou uma moça para fazer a taquigrafia, né, do que ele estava... Tem notas taquigráficas, eu acho, uma coisa assim, não é taquigráfica, mas alguma coisa. Mas as primeiras aulas não existem, e ele fez uma história da ideia de tempo. Foi a primeira. Então, dele, isso aí é 1900, virada do século XX, até Benjamin, nós estamos pensando isso, mas ficou inacabado. E ficou inacabado, e me parece que a gente ainda não está discutindo direito essa questão da tábula rasa. Tá? Esse quadro é uma tela que todo mundo deve conhecer, do Malevich, o quadrado branco, quer dizer, o limite da possibilidade de sentido. E que sentido eu dou quando o sentido silencia, quando existe uma quebra, né? Já vou terminar, Luiz Antônio, vou deixar em aberto, tá? E o Le Corbusier, que também, de uma certa forma, a gente vem falando que o Le Corbusier fez uma tábula rasa, faz tábula rasa, acho que o Le Corbusier, a gente também o toma em totum, mas nessa obra dele, em 25, sempre me intrigou, tem já um bom tempo, também tem mais de uma década, que eu penso nessa página, que não está dando para vocês lerem, num livro dele sobre urbanismo, essa página, número 35 do livro Urbanismo, vocês abrem, ele faz um quadrado branco, um quadrado, né? E escreve lugar para uma obra do sentimento moderno. Né? Então, é um lugar onde é uma tábula branca. Né? Então, essa questão, aí e do lado ele vai dizer, nesse caso ele vai dizer que decepciona, mas ele tem páginas maravilhosas que ele diz da dificuldade dele quando foi a Atenas e foi ao Partenon, e diante do Partenon, tem aquelas fotografias belíssimas dele ao lado daquelas enormes colunas, né? De uma espécie assim de não saber por onde dar sentido, por onde agir, por onde começar a agir, né?
E eu trouxe também essa coisa do branco na década de 20, já começa um pouquinho antes com Paul Valéry também. O branco inunda os anos 20, a reflexão dos anos 20. Acho que eu vou investir nisso mais rápido, né? E é curioso que inunda até mesmo essa casa do Adalberto Libera, que ela é toda vermelhinha, mas mesmo assim tem essa espécie de convite o branco como sinônimo desse silêncio das coisas, dessa chegada a um limite, desse lugar que não tem valor, né? Ontem eu estava pensando em várias palavras que a gente usa para, por exemplo, quando você perde a memória, deu branco, né? É aquele momento de que está zero, é quase que um grau zero das coisas, né? E nessa casa que se chama Vila Malaparte, eu não sei se vocês conhecem, que tem toda essa escadaria e a pessoa chega no topo da casa e não tem nada, só tem o nada, o neon, o vazio, né? É onde você tem que mergulhar. Bom, essas são essas ideias, eu queria desenvolver com vocês, porque elas voltaram na década de 60, evidentemente. Quando a gente olha a obra de vários artistas, eu fiquei pensando no Fontana e nessas incisões que ele faz no branco, né? E essas questões, como disse hoje o nosso querido Pasqualino, eu não vou resumir, eu acho que sumiram da prancheta dos arquitetos. Porque lá no Le Corbusier ainda existia, lá no Libera ainda existia, mas eu fico muito aflita com isso e agradeço muito a Rita hoje de manhã de ter trazido a dimensão material e a dimensão da arquitetura. E eu não estou falando aqui ainda, porque não vai dar, que eu já passei do meu tempo, de como é que os modos de temporalização e como que a arquitetura entrou dentro disso, inclusive com à medida que o corpo foi sendo silenciado e foi sendo naturalizada a ideia de um tempo linear, né? Uma visão de tempo universal, única, que silencia e abafa a diferença e tudo isso, o corpo também foi se retirando. E a arquitetura foi crescendo. Isso é muito grave, porque a arquitetura, ao invés de ser um lugar de rememoração performativo, que foi como o Barroco ainda quis, tá? Como o movimento moderno ainda quis, parece que nós não estamos conseguindo mais esse movimento, essa ideia de rememoração está igual como o Benjamin entendeu a rememoração naqueles anos, enquanto estava havendo todo um esforço da ideia de rememoração ser de novo esse mergulho nessa bendita fenda aberta para o céu da história, tá? Bom, eu vou passar rápido, já estou terminando. A questão das fantasmagorias, as questões da forma de memória e de articulação do passado, elas vêm sendo discutidas em obras de arte, muitas delas. E eu parei para ver um pouco, rapidinho aqui para terminar com vocês, o Kiefer, porque eu me lembrei agora que eu vi uma exposição dele tão fantástica ultimamente, e onde todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, justamente nos colocam diante desse exercício que, quando alguém é historiador, faz. Isto é, que é o de construir uma narrativa, mas também conseguir, pela palavra escrita, às vezes a gente consegue também pela palavra falada, consegue com certeza, música, poesia, é isso. A gente já falou de Hölderlin, mas você conseguir essa suspensão do tempo. É uma saturação do tempo que leva você à suspensão do tempo, leva você de novo à acronia, para você depois estabelecer os nexos e os tempos que lhes parecem mais adequados, não? Ou mais pertinentes para as questões com as quais você enfrenta, né? Então, eram essas. Eu queria também mostrar justamente como essa questão da acronia se junta com a atopia, tá?
E como há uma recusa, nós temos, e daí também a nossa perplexidade, muitas vezes, nossas frustrações, inclusive na nossa ação política atual, e por isso também a importância de um fórum como esse, porque nos ajuda a não cair nas armadilhas. As ocupações estão se dando em arquiteturas, estão se dando em lugares restritos. Eles já saíram, Rita, do Facebook, mas eles estão dentro das escolas, não estão na rua. O poder ainda da arquitetura no fechamento dos territórios é enorme. E então a gente há uma certa recusa do lado nebuloso e movente, do lado fluido, do lado de uma materialidade que é contingente. Tudo isso atravessa essa discussão que nós estamos aqui. De qualquer forma, nós temos que estar alerta para a contingência das reminiscências e das dotações de sentido que a gente... É isso que eu venho tentando fazer e tento dividir com vocês. Aqui não está a última imagem, que era do Kiefer. Eu acho que eu peguei o PowerPoint errado agora. Não, tem mais uma, que é uma maravilha. Eu convido vocês a ver um trabalho dele sobre a cidade de São Paulo ainda, início da década de 90, por aí. E o que ele vem pensando agora. E a gente vai percebendo que é uma bobagem, né? Um S a mais, um S a menos, né? Eu acho que a gente tem falado de temporalidades, mas a gente não tem feito um pouco mais de esforço teórico para a gente desconstruir o lado materialista que segura essa noção de temporalidade longa, que permanece. Tá? Não temos feito, eu tenho a impressão que coletivamente nós não temos feito, ou se alguém tem feito, por favor, me diga. E eu tenho medo também dos modismos, porque a gente tem falado muito dos anacronismos, a gente tem falado muito das cronotopias, mas a gente não tem, e das heterocronias, mas a gente não tem falado dessa questão da matéria, do lugar. E os tempos estão difíceis, os tempos estão nebulosos. Os tempos, a nebulosa, ela tem o seu lado positivo, mas ela tem o seu lado também de desestabilização. E a desestabilização, ela vai em vários sentidos. Eu ia trazer para vocês que no outro slide, no outro slide que não está aqui, o proprietário daquela casa da Vila Malaparte, que eu não sei se vocês conhecem, eu conhecia a vila, aquela casa bonita, num promontório na Ilha de Capri, diante do nada. Eu até agora não sei o que fazer com a biografia dessa pessoa. Ele se chama Curzio Malaparte. Né? Ele foi fascista, abraçou a causa de Mussolini nos anos 20. Nos anos 30 ele decidiu que ele ia... 31, comecinho de 31, ele decidiu que ia abandonar o partido, pediu desligamento. O partido depois disse que o partido que o desligou, porque ele escreveu um livro que se chama Técnica de Golpe de Estado. E é um livro de uma enorme atualidade, porque ele quase que revela coisas que a gente está vivendo agora. Eu já falei mais de 10 minutos do que o previsto, eu agradeço. Eu quis só compartilhar com vocês que nós estamos aqui tocando problemas muito sérios e que, para a gente desarmar os nossos próprios modos de temporalização, nós vamos precisar de muita vontade de ação e de muito movimento ascensional e de revolta e de liberdade. E de liberdade, inclusive, começando por liberdade intelectual e liberdade de palavra. E eu peço desculpas já de eu ter ultrapassado a de vocês. Obrigada.